Saudações a todos, sou Marcos Arino Babalaoui Calgundá e este é o canal do YouTube social do blog. Meu blog tem textos escritos www.milatra.com.br. Se você tem interesse em aprender sobre religião e teologia, esse blog tem muitos textos no qual você vai encontrar informações importantes sobre a religião e de uma forma muito mais profunda que apenas em vídeos. Também, se você quer aprofundar muito mais seu conhecimento, eu tenho alguns livros na Amazon que falam sobre assuntos bastante interessantes. São livros em formato Kindle, livros digitais, formato Kindle. Um sobre oráculo, que ensina a usar búzios e obi. Outro sobre Ebeorum, que não o que é interessante nesse livro é que ele não fala só sobre Ebeorum. Para poder falar de Ebeorum, ele fala sobre muita coisa da teologia. Vale a pena, ele é muito interessante. E o outro sobre o poder feminino em Fá, sobre a mulher em Fá. Então tem os livros lá. Muito bem, nesse vídeo aqui eu vou responder na verdade um questionamento. Teve uma pessoa que fez um questionamento sobre a questão de iniciação, dúvidas. Eu sempre gosto de falar sobre esse assunto. Mas eu estava até para fazer um comentáriozinho pequeno e eu não estava encontrando a oportunidade. Agora encontrei, eu vou fazer essa resposta. Então esse vídeo para responder questionamentos sobre iniciações, mais uma vez, tá bom? Então quem tiver interesse de ouvir, fica aí, senão tem muito vídeo no canal. Então, eu vou até ler essa pergunta, que é interessante. Eu não tenho o nome da pessoa, tem só um pseudônimo aqui, né? Religião versus dogmas. Então, ele cumprimenta aqui e ele fala assim, ó, diz que muitas vezes o vídeo eu falo sobre iniciação, né? Que muitas vezes não há necessidade. E eu falo que nem que vai te deixar melhor nem pior. É verdade, eu faço isso mesmo, né? E a pergunta é por que eu me iniciei tanto no Candomblé como no Ifá, né? Uma pergunta honesta, curiosa. E quando é a hora certa de se iniciar, né? E qual o motivo das iniciações, né? Então é isso, né? Grande motivação, se a gente precisa ou não, e se é ruim ou se é bom, por que eu fiz isso, né? Por que eu entrei nesse caminho? Então é sobre isso que eu vou falar. Bom, em primeiro lugar, eu já expliquei uma vez para vocês e vou falar de novo. E assim, respondendo a ele, então, olha só, a minha grande crítica que eu faço sobre iniciações atualmente iniciações não são ebós, iniciações não são terapias. Tem muita gente que está passando ou literalmente vendendo iniciação como se fosse caminhos para a solução de problema das pessoas. Diz assim, você tem problema, se você se iniciar, seus problemas serão resolvidos. Ou ele vai na consulta, faz uma consulta normal, a pessoa está com um problema, como fala, né? E diz, Ifá está lhe chamando para iniciação, você deve se iniciar. Coisa dessa natureza. Isso também acontece no Candomblé, não é vez só de Ifá. O cara muitas vezes a pessoa ia no jogo de búzio e falava assim, olha, você vai ter que se iniciar, o orixá está dizendo que você precisa se iniciar, isso e aquilo. É o mesmo processo. Assim, os dois, né? Tanto o pessoal de Candomblé como o pessoal de Ifá, tinha o mesmo formato. Uma pessoa normal, sentava lá na frente porque tinha problemas que queria resolver, a pessoa está vulnerável, né, precisando de uma solução, aí a pessoa chega, descobre o problema da pessoa, ataca no ponto da vulnerabilidade e diz para ela que a iniciação é necessária. E aí a pessoa fica não, uma coisa forte, a iniciação é necessária. Por uma pessoa que não entende o que é a iniciação, ou mais, a pessoa também mexe com a vaidade da pessoa que está ali sentada, né? A pessoa está lá e diz, Ifá está lhe chamando para ser iniciada. A pessoa entende que é aquilo de verdade. Ou a pessoa lá no Candomblé, o orixá está te chamando, que importante, o orixá está me chamando, é uma missão que eu estou tendo. Sem precisar estender aqui os comentáriozinhos da metáfora, né? Mas é isso que acontece. A pessoa também mexe ali com a questão da vaidade da pessoa. Então, pessoas são chamadas para fazer processos iniciáticos, tanto em uma quanto em outra, para atender a necessidade do iniciador, ou a vaidade dele, ou o cara se aproveita desse momento de fragilidade para propor uma liturgia que vai custar muito mais caro para aquela pessoa, porque vai cobrar o tubo daquilo, né? Para aquela pessoa lá
E não é não é um caminho de solução de problema, pelo contrário, vai transformar aquela pessoa em um cliente cativo dele. Esta é a minha crítica a iniciações, tá certo? Esta é a minha crítica a iniciações. Eu não tenho nada contra a pessoa se decide iniciar pelos motivos corretos, que eu vou falar daqui a pouco. Mas esses são os motivos errados. Quem tem, olha, como eu falei, isso já aconteceu no Candomblé, muita gente se iniciou, já conheço história de gente, cara, que se iniciou, sentou na mesa, 3 meses depois estava raspada feita lá, dentro de uma casa, assim, as pessoas falam que acontece isso muito em Fá, mas no Candomblé é muito pior, porque para você, em Fá é uma iniciação lá, que o cara faz em 7 dias, 3 dias, não sei, as pessoas vendem o que querem vender. Mas no Candomblé é uma coisa muito séria, era um mês ali, ou mais, um mês e meio. Cara, é um processo muito longo, uma submissão longa, por mais um ano de processo de retiro da pessoa, de preceito. Cara, várias iniciações, então sempre foi muito complicado. Aqui, agora, atualmente, depois que a coisa globalizou, que veio os estrangeiros para cá, a coisa virou bunda lelê. E essa, mais ou menos, essas críticas que eu faço aos estrangeiros. Nenhum desses estrangeiros está disposto a ajudar você em nada, não está disposto a ajudar em nada. Eles querem só ganhar dinheiro. Eles vieram para cá para isso, gente. Eu já falei isso. Esse pessoal que são os refugiados econômicos, eles saem de lá porque o cara sai do país dele porque ele não teve sucesso, porque ele foi infeliz, ou porque ele quer ganhar dinheiro fora. Se ele tivesse capacidade na vida, na profissão dele, nas metas do objetivo dele, ele ficava na terra onde ele nasceu e lá ele seria uma pessoa importante para a família e para a sociedade. Isso é uma realidade. Isso vale para qualquer outra pessoa que sai do próprio país para ir para outro, de forma genérica. Mas esses que a gente recebe aqui na religião são refugiados econômicos que eles não têm nenhuma outra habilidade, nenhuma outra profissão que não seja trabalhar no comércio religioso. Então, assim, nunca sou simpático a ele. E se você está achando que eles são os bambambam, você está sendo enganado por ele, por essa ideia tola que os caras vêm para cá para trazer soluções para você. Não é nada disso, não vai ter solução nenhuma, ok? Então, refugiados econômicos, o que eles fizeram? Proliferaram a história das iniciações, placebos ou não, eu não vou entrar no mérito aqui, que às vezes eu entendo que muitas delas poderiam ser consideradas placebo. Existe um comércio ligado a isso, então essa é a minha grande crítica. Então, quando comentando, respondendo, a minha grande crítica ao processo iniciático é isso, que virou um comércio, porque em vez de você vender um e-book, você vai ganhar, por exemplo, R$100, você vende uma iniciação que você vai ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10 mil, 20 mil. Essas pessoas vendem por qualquer coisa e essas pessoas estão comprando, seja por sonhada, seja porque estão enganadas, seja por vaidade. A vaidade é o principal problema aí. Então, essa é a crítica que eu faço à iniciação, ok? Então, ponto número 1. Segunda crítica que eu faço, o que eu trago a você é o seguinte, eu já falei, iniciação, na minha visão, na minha experiência, seja de Candomblé, seja de Fá, não é caminho para solucionar nem problema de ninguém. É pelo contrário, a iniciação cria problemas. Então eu vou continuar falando para você aqui. Se você tem problema e você vai a uma consulta de alguém e a pessoa diz que a sua solução é por iniciação, esta pessoa está trazendo o problema para você. Você não vai ter nenhuma vantagem. Essa é a grande fala que eu queria falar, né? Que eu disse que tinha um assunto que eu queria abordar, esse aqui agora. Você não vai ter nenhuma vantagem se iniciando. Olha só, vamos lá. Se você acha que ao se iniciar com um orixá, ou se iniciar em Fá, você vai pular na frente, nos primeiros lugares da fila, aqui no Brasil o pessoal gosta de pular a fila, né? Você acha que você vai pular no primeiro lugar assim, para ser atendido por aquele orixá, ou para ser atendido por Deus, para ser atendido por Umilá, você está errado. Se você se iniciou, você vai para o fim da fila. Você não vai para o início, né? As pessoas têm essa ilusão, não, tenho problemas, então eu preciso de uma fórmula mágica para resolver todos os meus problemas na vida. O que eu vou fazer? Vou me iniciar por orixá X, vou me iniciar para Ogum. Então a partir de agora eu sou uma pessoa de Ogum, então Ogum vai me olhar e vai me olhar primeiro, ele vai me atender primeiro. Não, ele não vai fazer isso. Ao contrário, você está no fim da fila. Me iniciei em Fá, agora tudo que o Orumilá, eu pedi, o Orumilá vai me atender. Você está indo para o fim da fila. Se o seu objetivo é ser atendido, e você está achando que por iniciar, você vai ser atendido primeiro, você não, você vai ser na fila. Por quê? Mas
vai para o fim da fila. Mas por que o fim da fila? Porque o iniciado é a parte que eu ia falar agora. Desculpem. Mas o iniciado é um sacerdote. Aí que tá. Eu vou falar. Agora estou explicando a história toda. Ó, respondendo as coisas. Iniciação é sacerdócio. E o que é sacerdócio, cara? Sacerdócio é um processo no qual você se transforma e você se coloca. Desculpe de novo, caraca. Então, no qual você se transforma num sacerdote, você se transforma num representante daquela religião. O sacerdócio é uma transformação de você de uma pessoa comum para uma pessoa dentro de uma religião na qual você será um intermediário de Deus ou do divino para poder atuar junto às pessoas da sociedade ou da humanidade, do que está em volta de você. Você passa a ser um transporte, né? Não só de informações, mas um transporte sim, de energias. Você está ali se dispondo a ser aquela pessoa que faz aquele transporte de energia e aquela conexão de divino com as pessoas. Então, o sacerdócio, como eu falo, o sacerdócio você é um operário, você vira assim, você vira literalmente um operário para trabalhar para as pessoas. Essa é a melhor expressão. Então, você ganha uma pessoa importante. Não, você passa a ser um instrumento do divino, um instrumento daquela religião. Por quê? Tem a história do livre-arbítrio, né? Todo mundo pode ser sacerdote? Em algum grau, sim, todo mundo pode ser um sacerdote, tá certo? Mas a gente tem o livre-arbítrio, eu sempre falo isso, a gente pode ser o que quiser nessa vida, tá certo? Claro que algumas pessoas podem ter nascido com o objetivo, eu quero ser sacerdote, beleza, mas vamos lá, pode ser o que quiser, mas a sua opção pelo sacerdócio, por se dispor a fazer esse papel, é sua, você tem que se doar para aquilo e dizer, fazer assim. Naquele momento, o que você ganha? Você ganha problemas. Por quê? Porque você vai passar a ser este instrumento de ligação e de atuação daquela religião, daquelas forças metafísicas, aquelas forças supernaturais dentro daquele grupo, daquela sociedade. Então, o sacerdócio é uma transformação sua de uma pessoa comum, pessoa que está cuidando da sua vida de aspectos laicos normais, para uma pessoa que se dispõe a ser um intermediário entre o divino e as pessoas comuns. Ok? Resumindo isso, bom, o problema é que quando você se dispõe a fazer isso, você virou, repetindo, um operário, virou um instrumento. Você virou um instrumento, gente. Você virou uma varinha lá. Não tem lá o Harry Potter com a varinha? Então, na religião, você é a varinha. Virei uma varinha. É isso, você virou uma varinha. Que é o que vai fazer aquela atuação. Então, olha só, o sacerdote como operário, ele não é a pessoa que está na frente. Quem está na frente da fila? As pessoas que têm merecimento, que têm necessidade, tudo, essas pessoas estão na frente. O sacerdote está no final da fila, porque é ele que vai atender essas pessoas. Não existe essa figura de você, não, se eu sou um sacerdote, então estaria aqui sendo agraciado por Deus o tempo todo. Não, olha só, se você virou um sacerdote, você vai ser usado como intermediário, como objeto para aquilo ali. Você não vai ser usado, você não está ali para ficar recebendo coisas. O recebimento de coisas é questão de merecimento, de uma dessa vida e de várias vidas. Aí sim, você pode estar, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa de bom caráter, eu sempre falo isso aqui, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa de bom caráter, eu sou uma pessoa gentil, eu sou uma pessoa solidária. Então, aí sim você vai ser abençoado por Deus, Deus vai ficar lhe abençoando para que você possa distribuir essas bênçãos para as demais pessoas, que você vai estar ajudando a transformar o mundo num mundo melhor, as pessoas em pessoas melhores. Aí sim você vai ser. Então, esse é o instrumento para você estar no início da fila. O seu completo bom caráter, várias vidas que você se elevou, você é uma pessoa que está atento, né, e posicionado em relação a isso, né, a utilidade para a sociedade, a preocupação das pessoas, né, a ser uma pessoa de ser generoso com o que você recebe, em termos de bênçãos e orientações. Então, aí sim você vai estar no fim da fila, porque Deus diz, aquela pessoa ali, tá vendo? As bênçãos que eu passar para ela serão distribuídas para todo mundo. Então, vai ser uma forma de atingir mais pessoas. É assim que você vai para o fim da fila. E o sacerdote? Não, o sacerdote não é essa pessoa. Ele não é essa pessoa beatificada, o negócio. O sacerdote, ele é apenas ele é apenas um instrumento, uma pessoa que serve nos propósitos de Deus, da religião, Deus através da divindade, de chegar nas pessoas.
É apenas isso. Então o sacerdócio é isso. Isso, olha só, isso é sacerdócio nessa religião, no candomblé, nessa religião ou nesse culto de Fá, no culto de Orixá. É assim na religião católica, o padre é um sacerdote, ele é um instrumento de Deus para receber as bênçãos e passar, e ter todas aquelas liturgias, isso é ele que faz, tá certo, né? E N outras religiões que tem assim. A religião que não tem sacerdócio, que não pensa dessa maneira, que não entende assim, são os evangélicos. Por isso que os evangélicos têm tanta raiva com todas as outras religiões, né? Porque eles não acreditam em sacerdócio. Eles acreditam que todo mundo pode ser sacerdote. Então todo mundo tem esse poder. Só que esse pensamento só está na cabeça dele. Todas as demais religiões não pensam assim. Pensam que por causa do livre-arbítrio você precisa optar e você precisa fazer um processo de ligação supernatural para você ser aquele instrumento. Você tem que ter uma dedicação para aquilo, tá certo? Qualquer um pode ler a Bíblia e interpretar como os evangélicos fazem, mas o sacerdote é a pessoa que se prepara para fazer aquilo de forma perene, adquire o entendimento. Os babalôs, eles têm anos de estudo para poder aprender lá, receber o Espírito de Allah para poder transmitir aquilo de forma inteligente e forma clara, né? Só quando a gente, né? A iniciação é um processo que inicia, o sacerdote, é o que eu falo. A iniciação transforma você em sacerdote? Não. A iniciação é quando você vira a chave e você liga o motor. É isso que faz. Foi isso que eu falei em vários vídeos. Você liga o motor. E a partir daí, cara, passa a primeira, passa a segunda, até você estar em quinta marcha a 180, cara, isso vai tempo. Então, você virar um sacerdote é um processo que começa ali, assim, só que na iniciação você se expõe àquilo tudo. A pessoa que se inicia em candomblé, por exemplo, naquela hora passa a ser vulnerável. Não, eu me iniciei por Orixá, então o Orixá diz o seguinte: beleza, o cara se iniciou, então a partir de agora eu vou poder atuar em cima disso. A partir dele. Pessoas que entram em Umbanda, que se transformam médios numa casa, viram sacerdotes na Umbanda. O sacerdote de Umbanda é só o pai de santo dono da casa? Não, também são os mesmos. Por quê? Porque você vira um sacerdote. E aí, se você se dispõe àquilo ali, aqueles guias que estão ali, aquele passam, opa, agora esse cara aí como diz, é cavalo, né? É transporte, eu posso usar ele à vontade. Ou as pessoas que se iniciam passam a ser cobradas do trabalho. Eu estou sendo cobrado por A, por B, por C. Claro, você se dispôs àquele trabalho. Você diz o seguinte: eu quero isso sim. O que é aqueles que estão falando? Olha, você está disponível, eu estou vendo aqui, ó, você é um médium disponível, vamos para trabalhar. Está entendendo? A situação que você cria para você mesmo, você não estava nada, você está vivendo a sua vida comum. E aí você faz aquilo ali. A partir do momento, você está disponível. Você é ali, né, um slotzinho, né, para eu estacionar meu carro ali. Ele tá lá, vamos lá, guia 1, guia 2, guia 3. Eles vão querer trabalhar, porque eles não vão te obrigar. Lembra, livre-arbítrio não faz parte do nosso formato, nossa combinação de vida aqui, a gente virar isso à vontade. Mas, se você se dispõe a fazer aquilo, agora, meu amigo, você se abriu um compromisso. Você fez um compromisso, fez uma promessa, fez um juramento, você fez aquilo, você se abriu. Se você não tinha aquele troço desenvolvido e você se abriu para aquilo, a partir da agora, todo mundo está entendendo o seguinte: cara, você se dispõe, se você se dispôs àquilo. Então, essas pessoas que vão trabalhar em Umbanda e viram sacerdotes, pessoas que vão para Candomblé e viram sacerdotes, sim, viram, tá certo? Porque abre toda esse poder supernatural, essa espiritualidade, poder trabalhar através dele, Deus, os orixás, no caso de Umbanda, os espíritos aqui do Aie, Umbanda são os espíritos do Aie. Cara, você está se abrindo para aquilo. E aí você vai entender com isso. A partir disso, você está na frente da fila para ser atendido? Não. Vou repetir. Não, você não está na frente, você está lá atrás. Então, se você fez isso achando... Aí, por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que acham que eu iniciar, vou resolver meus problemas, vou estar muito bem, mais agraciado. Tolo, você está enganado. Não é assim que vai funcionar. Você está no fim. Você virou a turminha do Chorus Line lá, né? Nossa, vocês são os operáriozinhos. Tá tendo show aqui na frente com as pessoas e você é o pessoal que está em volta ali. Você não é mais aquele pessoal que está no meio ali, dançando, você é o artista principal. Você está Chorus Line, você está ali em volta, ali cantando, não sei o quê, ou você é o cara da curtida. É isso, o palco mudou, você mudou a posição no palco da vida na iniciação. Então é isso que eu falo, que as pessoas têm que ter atenção, que a minha crítica que eu falo, respondendo, por causa do processo de iniciação. Você tem que entender que é isso.
E o entendimento da iniciação, eu estou batendo nisso, agora eu vou falar mais uma vez assim, o processo da iniciação é um processo de sacerdócio. Então, para você entender por que eu falo essa iniciação, é porque na realidade eu falo por causa do sacerdócio que vem antes, isso é uma consequência. Nenhum sacerdote, tudo que eu estou falando aqui tem a ver com sacerdócio, com sacerdócio, com sacerdócio. Iniciação é só aquele gatilhozinho. Aí eu falo outra coisa, me iniciei e virei babalô, me iniciei e virei não sei o quê. Não. Eu fiz um vídeo junto com o Valnei, sobre isso. Olha só, o Valnei foi muito preciso. Cara, você vira a chave e você liga o motor. A iniciação é isso. Cara, a partir daí, não, já estou iniciado sim, verdade, já está iniciado. Mas o sacerdócio, a aquisição dessa capacidade será feita gradualmente quando você desenvolver isso com Deus, o merecimento. Também o seu merecimento como sacerdote, para você poder fazer essa sua missão. Então é um processo longo. Então o cara vai virar sacerdote, como eu digo aqui, em casa de Fá, em casa de Candomblé também, eu acho que você não vai ter um sacerdote bem formado, uma pessoa capacitada no Candomblé com menos de 10, 14 anos. Muito difícil. Por quê? Porque é o tempo de aprender. Dá tempo de aprender. Claro que você pode ter níveis de sacerdote. Se a gente está falando de culto de orixá, né, Candomblé, o culto de orixá, você... todo mundo que se inicia será babalô orixá? Não. Você pode não ter esse objetivo na sua vida. Você não pode ter... Você pode não ter nascido para aquilo. Você não pode nem ter o suporte do orixá para ser isso. Por quê? Porque para você chegar nesta posição, né, nesse alto sacerdócio, né, high priest, né, o alto sacerdócio, você tem que ter virtudes pessoais, capacidades pessoais de comunicação, de lidar com as pessoas, de interagir. Você tem que ter muitas virtudes e capacidade para poder interagir com a pessoa. Mas você poderá ter vários níveis de sacerdócio aqui, no qual você, igualmente como essa pessoa, será um sacerdote, terá função, será usado pelo divino para atuar junto com as pessoas, e você poderá estar ali contribuindo com a sua parte de sacerdócio. Mas não é todo mundo aqui que vai ser o alto sacerdote. O alto sacerdote não é só uma questão de aprendizado da parte litúrgica, parte técnica, não sei o quê. Também tem a ver com aptidões pessoais, capacidade pessoal. Porque o alto sacerdote é uma pessoa que vai lidar com as pessoas em um nível muito maior, tem um nível muito maior de compreensão e principalmente vai lidar com uma comunidade de sacerdotes. O alto sacerdote ele tem aquela missão de coordenar esse trabalho dessas pessoas e também de uma forma muito mais elevada das pessoas que chegam a ele transmitir as mensagens da religião. Ele tem um grau de entendimento. Então, não são todos. É a mesma coisa em Fá. Você pode ter um montão de gente em Fá. Só pessoas que depois de 15, 20, 25 anos é que a pessoa vai, né, conseguir entender o que Fá que está fazendo, vai receber o espírito de Alá e aí vai conseguir desenvolver a capacidade de ser útil para aquelas pessoas que consultam. E nesse meio do caminho você vai ter um monte de gente que faça joguinho, que faça isso, faça aquilo, faça uma liturgia, faça um ebó, ou que briga, ou faça uma coisa intermediária. Ou mesmo pessoas que vai ficar aqui na metade. Você vai encontrar balaôs aí, que o cara, o máximo que ela consegue é pegar aqueles tratadinho cubano, né, ficar lá e ficar lendo o do A, o do B, o do C, como tá cheio de vídeo aqui, né, no YouTube, gente que... Eu vou falar de Fá para você. Como é que ele vai falar de Fá? Eu vou falar do A. Tá. É isso que você lê. O do é isso. Você fala do A. Agora eu vou falar sobre o Turopom-Meja. Agora eu vou falar sobre o Sameja. Agora eu falo sobre o Barameja. Eu vou falar do Belgundá. Eu vou falar do Yoribodi. Tá certo? É isso? Cara, essa pessoa, por exemplo, essa é uma pessoa muito interessante, porque ela não entendeu o que é Fá. Porque você, né, ele não entendeu o conhecimento que tem ali, como é que aquilo se correlaciona. Não é isso, né? E Fá não chega nisso. Se a pessoa acha que está transmitindo em Fá através disso, ela está enganada. Se você acha que está aprendendo em Fá, quando você está aprendendo um modul de cada vez, você também está enganado. Isso não é Fá. Fá é a nossa vida, o contexto todo. Então você também vai encontrar pessoas que vão parar, pessoas que param aqui, não, já estou suficiente, já consigo jogar, consultar com os Iquins ou com principalmente o Pelé. Iquins não gosto, essas pessoas não gostam. Eu já consigo consultar com o Pelé, eu já vejo um Du, já falo as receitinhas ali, eu vou fazer meus rebotes. Fica nesse ponto, né? Então, o sacerdócio é um longo caminho que se inicia quando você faz a iniciação para sei lá, entendeu? Então, nisso aqui que eu estou falando, estou respondendo o que é o envolvimento do sacerdócio, né? Por isso que eu digo o seguinte,
Por isso que eu digo que porque isso não é caminho de solução para ninguém, gente. Assim, você não... as coisas que eu falei, olha, você está no fim da fila, você se dispôs a ser um operário, é um processo que se inicia, você só vai virar sacerdote depois de 15, 14, 15, 20 anos, 25 anos, 30 anos de afinco, de prática diária, de aprendizado, não sei o quê. Então, quem está comprando iniciação como se fosse um ebó, como se fosse solução, eu acho que está enganado. Então, por isso que eu falo que a gente não se deve se iniciar. Aí, e quando se deve? Quando primeiro, você está disposto a ser essa pessoa, gente. Claro. Eu quero ser um sacerdote. Mas assim, você pode ter N coisas com a minha vida. Eu tenho N coisas na minha vida, funções, atribuições, eu tenho uma vida extremamente ocupada, né? Sou engenheiro, não sei o quê. Mas e aí? Não, mas mesmo assim, eu quero ser um sacerdote. Aí, 25 anos estudando para isso, né? Para chegar nesse ponto. Então você se dispõe, não, eu quero, independente de toda a minha família, independente de toda a filhos, mulheres, independente de tudo que eu tenha, ocupação, os objetivos profissionais, os objetivos pessoais. Além disso tudo, eu também quero desenvolver essa capacidade de sacerdócio de quê? De estar disponível para Deus, para a divindade, para ajudar outras pessoas, para ser generoso com o que eu recebo e ter essa capacidade. Você não pode buscar isso como se fosse a parte da vaidade de, eu sou um sacerdote. Se você está querendo isso, você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Então pessoas que estão dispostas a dedicar um pedaço da vida dela, ou às vezes aquilo ganha tanta importância na vida dela e as outras coisas ficam tão menor, que ela vai jogar todo o resto da vida dela atual e vai se focar no sacerdote, porque o sacerdote é uma coisa muito egoísta, né? Muito complicada. Se você vira sacerdote, como é que vai ser? Como é que vai ficar depois de virar sacerdote sua relação com... fica muito mais complicado você lidar sua relação com mulheres, sua relação com filhos, sua com família, sua com amigos, porque aquilo vai tomando o seu tempo, você passa a ficar por aquilo ali, né? E Deus entende isso, você está disposto, você vai colocando ali. Então assim, mas se você está disposto a reservar um pedaço do seu tempo ali para isso, e Deus espera, Deus precisa de pessoas assim, Deus precisa de pessoas que se dispõem a ser sacerdotes, para poder transmitir a mensagem dele, transmitir a ajuda dele para as demais pessoas. Então, você está na posição certa. Você pergunta isso, você está aí se doando e está sendo generoso com as pessoas ao se dispor a ajudá-las, a orientá-las, explicar para elas as palavras de Deus, orientação, como é que elas recuperam os problemas da vida dela, tá certo? Tem gente que decide fazer isso, eu vou trabalhar aqui não sei o quê, vou abrir uma organização, ou ficar doando coisas para os outros. Assim, essas missões sociais, as pessoas podem buscar vários tipos de missões dessas. O sacerdócio é uma dessas. Tem pessoas que vão se dedicar lá a determinados tipos de trabalho social, e tem pessoas que vão se dedicar a sacerdócio, que é um tipo de um trabalho social. Então essas pessoas se dispuseram aquilo e sabem que vão gastar anos e anos se preparando para ser útil para a sociedade. Então o sacerdote, acima de tudo, é uma pessoa que é útil à sociedade, assim como as outras pessoas que se dispõem também a fazer isso, não através de sacerdócio, através de trabalhos, missões, doações, criação de formas de você ajudar pessoas de alguma maneira, tá certo, né? Então, é o mesmo tipo de trabalho. Então, é certo para essas pessoas que estão dispostas a fazer esse tipo de atuação. O que você tem que descobrir se esse é o seu caso. Tá certo? Você está disposto a isso? Você entendeu? Então, essa é o posicionamento que eu digo de sacerdote em relação às pessoas. Em relação ao que eu fiz, olha, de fato, eu posso dizer o seguinte, né? Por que eu me iniciei, né? Me iniciei no Candomblé, sou Ogã, né? Participei de 2 casas, fui escolhido por Orixá, Ogã, pessoa que é escolhida por Orixá, tá certo, né? Claro, baseado na sua disposição, tipo, eu estou aqui, beleza? E o Orixá reconhece o seu valor e te escolhe. Por isso que às vezes, Ogã, é isso aí. O Orixá me escolheu, tá certo? Né? Orixá me escolheu. Não foi eu quero fazer... Não, o Orixá me escolheu. Então, isso aconteceu, ok? E depois me iniciei em Fá. Aí, por que eu fiz isso, né? Foi para resolver algum problema meu? Não, não foi. Não foi. Eu realmente queria aumentar a minha atuação, eu entendi o que era aquilo. Mas claro, eu vou falar para vocês, se eu tivesse pessoas que, como eu hoje tenho, né, que orientasse, explicasse essa coisa toda, a profundidade disso, o envolvimento, isso, aquilo, cara,
eu posso, assim, talvez eu tivesse tomado a minha decisão, no meu caso, talvez eu tivesse tomado a mesma decisão, porque eu já tinha uma dedicação àquilo, assim, uma motivação para aquilo. Mas eu acho que talvez poderia ter pesado mais, poderia ter pensado mais, tá certo? Então, assim, no caso de Fá, essa foi uma decisão muito consciente. Eu sabia que era isso, sabia as consequências, sabia o que precisava, e sabia por que eu estava fazendo aquilo, e aquilo era uma coisa no meu caminho. Então, o candomblé, menos, tá certo? O candomblé sabia bem menos, bem menos. Aquilo foi uma coisa que foi indo, você falar, né? Então, mas realmente seria muito bom se eu tivesse pessoas que me explicassem essas coisas que hoje eu explico para as pessoas, para poder tomar a decisão melhor, ou não tomar a decisão nesse momento. Não, então beleza, eu não quero nesse momento, tá? Então, foi isso. Mas, então, indo na resposta do porquê que eu fiz, né, já que eu falei esse contexto aqui, sim, eu fiz a iniciação no candomblé, porque eu queria me aprofundar nisso, na religião, na questão de doação, na questão de participação disso. Eu não entendi naquela época o verdadeiro contexto do sacerdócio, o verdadeiro que a gente atingia, tá certo? Mas aquele envolvimento com a religião, sempre fui uma pessoa muito religiosa, sempre me interessei. Então, aquele contexto religioso me interessava, tá certo? Como eu falei, não tinha a real compreensão de tudo que estava em volta daquilo e tudo que exigia da gente para poder fazer. Não tinha esse contexto, não tinha mesmo. Esse é o contexto que eu tenho hoje. Naquela época eu não tinha esse contexto, né? Eu tinha a vontade de atuar naquela coisa, achava legal você poder ter aquela forma de contribuir com as pessoas e ser uma coisa diferente das outras coisas que eu já fazia, né, no mundo, na minha vida laica, tá? Então me interessei por aquilo, iniciou muita coisa por curiosidade, mas depois aquilo, além da curiosidade, e a curiosidade não nasceu por causa do candomblé, como eu falei, eu sou uma pessoa religiosa, me ouvi com outras ciências supernaturais, não ciências esotéricas. Então aquilo é uma coisa que já despertava de dentro de mim, né? Como é que nasceu? Não, já despertava de dentro de mim. Aí eu fui entre as opções religiosas que eu tinha, opções esotéricas, encontrei aquela e aquela achei muito interessante. Então, que eu falo para todo mundo, olha, poderia ser muita coisa, poderia ser várias outras coisas. Se eu entrei para o candomblé é por opção, não foi por falta de opção, nem por obrigação, nem porque ninguém mandou, nem foi por acaso. Eu optei aquilo, assim como também eu optei estar em Fá, não foi, caiu por aí, alguém mandou se iniciar. Não, eu optei, eu procurei Fá, eu procurei a rama, procurei a escola de Fá, procurei a pessoa, eu já tinha outra consciência, porque não, será com esta pessoa, dentre N pessoas eu quero essa daqui para me ajudar, tá certo? Foi isso, para iniciar. Esta foi, eu escolhi o lugar certo, eu já tinha, né? Mas eu me iniciei nesse sentido. Então, de fato, para me entender, quando eu me iniciei, né? Eu não foi para resolver problemas, assim, não foi, então assim, essa compreensão tipo assim, eu não estava me iniciando para ficar na frente da fila, eu já estava disposto a fazer aquele trabalho, tá certo? Mas naquela época eu não tinha a compreensão exata do impacto de tudo aquilo na minha vida ou na vida das pessoas em volta de mim, é verdade, não tinha. Aquilo foi crescendo com o meu aprendizado. Hoje, se eu tivesse todas as informações, alguém me contando, como eu vou repetir o que eu falei, não sei, talvez tivesse tomado outra decisão, talvez tivesse esperado mais tempo, verdade, tá certo, é verdade. Por isso que eu falo, pensa bem no que você está fazendo. Você tem uma vida para realizar, você tem metas, você tem objetivos, você tem família, você tem filhos, você quer ter isso aqui. Você tem coisas para fazer aqui, tá certo? Não se meta naquilo que não vai contribuir para os seus objetivos que você tem para esse período, para esses próximos 5 anos, para esses próximos 10 anos, para esses próximos... Você tem que pensar na sua vida de uma forma maior. Então, se eu tivesse lá, talvez eu não tivesse iniciado. Mas aí comecei, mas havia essa semente disso aí. Aí eu fui aprendendo. Outra coisa eu poderia ter aprendido religião isso tudo sem ter iniciado? Sim, poderia. Eu digo hoje para todo mundo, olha, você quer aprender religião, você está interessado em aprender Fá, aprender candomblé, aprender orixá? Ótimo, cara, você não precisa se iniciar para isso. Você se inicia para ter a prática daquilo. Se você quiser aprender por curiosidade, por conhecimento, para entender de forma maneira, cara, mergulha nesse conhecimento, mergulha em Fá, vai ler verso. Porque eu não ensino como a gente aprende Fá, que é uma coisa muito complicada, mas vai mergulhar em verso, vai mergulhar em teologia, vai procurar outras religiões, para você pegar essa verdadeira compreensão. Tem uns passos muito longos para isso, né? Então essa foi a minha decisão. E depois aquilo foi se encaixando, eu realmente está natural. Então eu não passei para aquela coisa eu não passei para aquele, perdão, eu vou repetir. Eu não passei para aquele processo de
ter entendido, ih, caraca, fiz uma bobagem, não era bem isso que eu estava achando, expectativa. Eu não passei por isso, né? Por quê? Porque aquilo, na realidade, que legal, acabou dando certo. O que eu falo, né, o Ori da gente, o anjo da guarda da gente, nos coloca, se a gente tem uma pessoa boa, se você é uma pessoa de bom caráter, se a pessoa toma decisões corretas, você acaba sendo colocado naturalmente no bom caminho, no caminho que lhe interessa, encontrando as pessoas corretas. Eu sempre tive essa muita sorte, encontrei pessoas corretas, pessoas que me ajudaram neste caminho, pouca gente me atrapalhou nesse caminho, tá certo? E foi para lá, né? Entendeu? Então esse, respondendo aqui, finalizando, esse foi o contexto de que, porque eu entrei, então isso se encaixou na minha vida, né? E eu busquei isso como meta e por isso que eu me iniciei. Então, por que eu me iniciei? Por esses motivos. Mas é isso que eu falo, repito aqui dentro, eu não sou nada mais a não ser um operário, eu sou um severino. Eu sou um severino, eu sou um operário de Deus, ponto. Eu estou aqui para falar as mensagens, falar as informações, orientar pessoas, explicar para vocês qual é esse contexto, para vocês não se iludirem, para vocês não errarem, para vocês não terem expectativas erradas, explicar para vocês quais essas informações que tem de vida de fala, o que tem nos odus, o que eu fala para a sua vida que pode orientar. É isso que está isso aí, ou seja, a questão da doação dessa parte do meu tempo para ajudar as pessoas que precisam e tem lá que por isso que às vezes não consigo toda a disponibilidade do mundo, mas eu tenho que fazer o que eu preciso para poder cumprir essa parte. Entenderam? Então esse é o contexto lá. Agora, o que eu alerto a todo mundo? E aquelas coisas que eu falei no início, tomem cuidado, iniciação não é negócio, você vai para o fim da fila, você vira um carregador de tijolo, você vira um carregador de carrinho de mão, é isso que você é. Você não vai ter nada especial a não ser trabalho, obrigação, tá bom? Então era isso, espero não ter sido confuso, não ter falado muito rápido, como as pessoas reclamam, e ter dado a mensagem, tá? Até o próximo. Onde é que eu digo aqui? Tá aqui.